A Anne tá morrendo e você está por quê? Porque a menina Mas relaxa, ó, isso aí é uma DR entre nós só. Posso passar o vídeo? Pode sim. Olha a pergunta dele. Pode. Lógico que pode. Ó, deve passar. Deixa eu ver. Ô, a Júlia trouxe a parte da vez. Viva a Júlia! João. O João não ganha. Quebrou a mesa. Ele tem que pagar a mesa, ele tem que vender. Ele vai ter que vender as balas para pagar o estrago da Ô, Natan, salva nós, Natan. Deus te deu bom bala. Bom dia, gente linda. Ninguém responde. Bom dia, Se eu falar, a gente veio, será que eles respondem? tia. Bom dia, tia. Não, eles são muito. Deixa eu ver. Bom dia, gente. Ela olhou para trás. Gente, ela olhou para trás. Ó, eu quando era adolescente, eu ficava olhando no espelho. Mas teve uma época que eu me olhava mais. Depois que eu passei das 35, eu evito passar em frente ao espelho. Nossa, eu tenho. Eu passo ali perto do São Paulo e olho para a parede. Assim. Ai, Jesus! Pessoal de casa, vocês estão ouvindo direitinho? Bom dia, gente. Ô, Nelise, eu fiquei triste. Triste? Por quê? Você me vê como uma bruxa. Não vejo, não, tia. Ô, gente, eu perdi o óculos. Ô, Juliana, acho que eu perdi em cima da mesa. Lá. Eles furtaram. Sabe a mesa dos professores? Eu já sei. Juro. Ah, ele já foi? Ô, gente, sem óculos eu não enxergo. Já pode trabalhar. Sem condição. Você tá lá, que não tá lá, eu vou. Então. Alô, põe a mão no cu para descer na cabeça. Quem vai passar o slide para mim? Vai lá. Vai lá, Marmotinha. Marmotinha que não fez lição. Segunda é feriado, é na outra. Dá o pendrive. Oi, tia, você deu reunião que sala? Cadê o pendrive? Você deu reunião que sala? Nono. Deixa eu arrumar. Quer que eu coloque? Não, parece que ele estava ali na mesa comigo. Tem aluno lá. Se tivesse lá, já tinham entregue. Ô, gente, procura esse óculos. Oi. Calma aí, Júlia. Deixa eu arrumar a câmera primeiro. Ah, eu larguei lá no banheiro feminino. Pode. Tá lá em cima da pedra. Aí tem que dar um tempinho, mas a memória volta. O que aconteceu? O sol nasceu. Que aconteceu Por quê, gente? Ó. Assim, ei, não, gritar não, gente, pelo amor de Deus. Eu fui trocar de blusa. Obrigada, coração. Eu fui trocar de blusa porque eu não posso ir de uniforme para do COC ou outra escola. Fecha aí pra gente, Isabela. Você vai colocar... Nossa Senhora. Hoje ele tá gritando, hein?
Ó, minimiza aqui, Júlia, por favor. O pessoal de casa está ouvindo? Ah, se tiver o som desligado, não vai ouvir, né? Pessoal de casa, alguém pode liberar o som e falar, professora, estamos ouvindo. Senão eu fico Professora, está te preocupada. ouvindo sim, só que eu não sei o que aconteceu e a Peraí, câmera gente. desligou. Só um minutinho, pode falar de novo, por favor? Tia, a gente está te ouvindo sim, só que eu não sei o que aconteceu, a câmera desligou. Agora voltou. Tem coisas inexplicáveis que eu não consigo te dar uma resposta. Ó, tem hora... Hã? De quem que é? Ah, se fosse teu, eu já ia pedir, mas é da tua irmã, não vou, não. Ô, Júlia, coloque aí, escreve aqui em cima, para pesquisar, a vírgula, hashtag, a vírgula. Tira o hashtag. Não tem hashtag. Aqui tá aparecendo. Ah, não, tira o H, é o A. Oi, Rita. Tem um punhado aqui, sei lá de quem que é, o meu é esse. Sei lá de quem pertence. A vírgula é período composto. É em ou no? A vírgula em período compostos. Ô, gente linda, vocês vão abrir a apostila para acompanhar na página 38. Põe em cima. Aí. Presta atenção em mim agora, os seus marmotas aí do fundo. Pode começar? Bom dia, gente linda. Calma aí, Júlia. É assim mesmo. Eu sei. Bom dia, amores. Ó, hoje é o último dia do mês de setembro de 2021. Amanhã começa outubro e o outubro é rosa. Só pode botar na minha certidão Tá? de jogo. O quê? Dia 30 do 9. O quê? Ah, tá. Página 38, para acompanhar, viu? Certo, amores? Pode chegar mais para cá, ajuda, para você acompanhar os slides. 1, 2, 3. Prestem muita atenção agora, tá bom? Agora é aquele momento de concentrar. Não adianta ficar pensando na namoradinha, no paquerinho, ou sei lá em quê, ou em quem, nem nos problemas e nem foca aqui, agora, tá? Acordem aí, larga os problemas de lado, porque problemas você vai ter até morrer. Desculpa desanimar você, mas os problemas vão ter até morrer, então não precisa ter pressa para ficar pensando muito neles, não, que não vai ser o único que você tem e o único que você terá. Só que o lado bom, travesso. Só que o lado bom, que os problemas também ajudam a gente a evoluir, tá? A crescer na vida. E eu quero lá saber disso, eu quero saber português. Hã? Você não ia pedir para olhar a apostila, mas ela é capaz, você não sabia. Não, não é isso. Não é isso. Se faz de um, tem que fazer de todos. Ó, então vamos lá. 1, 2, 3, presta. Eu também acho, Guilherme. Tamo junto. 1, 2, 3, preste atenção agora. Foco aí, moçada. A gente vai estudar o uso da vírgula. O uso da vírgula, ele traz imensas regras, muitas regras. Não dá para estudar tudo numa semana. Por que, professora, é tão grande assim? Não, você não memoriza. Se colocar todas as regras do uso da vírgula, você não memoriza. Você não guarda nada. Informação demais, não guarda nada. Né? Então, por isso que a gente vai fracionando aí o uso da vírgula, as regras e aprendendo. Aqui, você vai usar ou deixar de usar, já vai solucionar metade dos seus problemas quanto ao uso da vírgula, se você prestar atenção nessa aula de hoje, tá? O que é o período composto? O período composto é quando eu tenho dois verbos. Tem o verbo e tudo que o complementa, e no outro tem outro verbo que tudo vai complementar, tá? Então, se eu falar assim, ó,
Guilherme chegou encontrou seu amigo Tomou banho. o louco encontrou o amigo, tomou banho? Tá louco? Tá doido? Não dá certo que não. Guilherme chegou, eu falo que ela filtra. Guilherme chegou, encontrou seu amigo. Sentaram. Observe aqui. Se vocês prestarem bastante atenção, e obviamente no oitavo ano você tem que saber a classe gramatical, o que é verbo, o que é substantivo, o que é advérbio, o que é pronome, o que é conjunção, o que é numeral e etc. Chegou é um verbo, então aqui eu tenho uma oração. Encontrou é outro verbo, até aqui completa a oração e sentado. Guilherme chegou, quem chega, chega. Esse verbo é intransitivo, não precisa de complemento. Quem encontra, encontra algo, encontra alguma coisa. Encontrou, no caso, quem? Seu amigo. Então, seu amigo completa o sentido do verbo encontrou. Então, tem que estar junto com o verbo isso aqui. Tá? Ele é o complemento do verbo. Ele não pode ficar numa oração separada. Então, quem encontra, encontra algo. Encontra alguém, encontrou quem aqui? Seu amigo. Então, seu amigo completa o sentido do verbo. Então, aqui nós temos uma outra oração. Sentaram, outra oração. Então, nós temos o total de 3 orações. Quando eu tenho uma oração, 2 orações ou mais, eu chamo de período composto. Nesse caso, nós temos 3 orações, período composto. Se eu só disser Guilherme chegou, período simples. Mas se eu tiver mais de um verbo, eu tenho período composto, tá? E as orações coordenadas e subordinadas, elas só existem em períodos compostos, tá? Período simples não tem. Por quê? Porque no período simples você só tem uma frase, só tem um verbo. Nos períodos compostos, você vai ter vários verbos numa frase e muitas vezes você vai precisar de conjunções para ligar as suas orações. Aqui eu não usei nenhuma. Poderia usar? Claro, poderia colocar um E aqui. Aí eu colocaria uma conjunção. Cortaria aqui do começo, Júlia. Você está igual o Pedro. O Pedro deu uma cochilada, apertou o slide sem querer, também mudou. Olha, tem 3, vai saber? Eu falei qual? Tem 3 na hora, sabe você ver que mente. Próximo. Então, vejam bem. Nós vamos estudar o uso da vírgula em períodos compostos. Nós temos orações coordenadas e orações subordinadas, tá? Então, nós temos 2 tipos de orações. O que são orações? São verbos. Nós temos orações coordenadas e nós temos as subordinadas. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Nas orações coordenadas, elas são independentes. Uma não depende da outra, elas são independentes. Nas orações subordinadas, elas são dependentes. Tá? Nas orações coordenadas, as que são assindéticas, todas vão possuir vírgula. O que são assindéticas? Não possuem conjunção. Nessas orações, não possui conjunção. Então, para separar uma oração da outra, eu uso vírgula. Observem aqui, ó. Vou grifar de preto os verbos e vou reforçar as vírgulas em vermelho. Ô, Júlia, eu não sei se compartilhar para o pessoal. O pessoal em casa está dando para ver direitinho
Ou vocês preferem que compartilhe a tela? Eu acho que é melhor Ótimo, compartilhar. Ok, então aperta ESC, até porque dá para vocês visualizar aqui também. ESC, Júlia. ESC. Então, minimiza. Não, Júlia. Ah, vai aí mesmo. Isso, vai lá. Vai em compartilhar essa tela, né? Não, essa é atual. Qual que é a atual? Essa. Então, clica nela. Isso. Vê aí o que é que está escrito aí no bate-papo, se tem alguma pergunta. Mas ela falou isso 8. Tá bom. Vamos embora, vamos embora. Pessoal, então observe aqui, ó. Chegou, sentou, começou a discursar. Chegou, verbo, sentou, verbo, começou, verbo, tá? Nós não temos conjunções aqui ligando uma oração à outra. Isso quer dizer que elas são coordenadas ascendentes. Começou a discursar, mas e esse A? Calma aí. Chegou, sentou, começou. Começou o quê? A discursar. Aqui é o complemento do verbo começou. Se ele começou algo. Começou alguma coisa. Começou o quê? Ó, chegou, sentou, começou a discursar. Tem conjunção? Não. Por que que elas são independentes? Tudo isso aqui está numa frase só. Eu posso separar cada verbo por uma frase. Ó, chegou, ponto final. Vai para outra frase. Sentou, ponto final. Começou a discursar, ponto final. Só que eu quero juntar tudo numa frase só. E aí eu coloco esses verbos separados por vírgula, porque não tem conjunção. Ó, vírgula, vírgula, aqui. Tá? Outra aqui, ó. Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disso. Falem os verbos aqui para mim. Quem estiver conversando aí aleatoriamente vai vir fazer. Observou, disse. Temos 3 verbos. Nós temos quantas orações, Cadu? O Guilherme achou que era para ele. Quantas orações, Cadu? 3 orações. Aproximou-se uma oração, observou. Se ele observou algo, observou o quê? Tudo ao redor. Isso aqui completa o sentido do verbo, então não posso separar dele, outra oração. Nada disse, outra oração. Não tem conjunção, então eu separo elas por vírgula. Vai lá, Guilherme, agora é você. Identifique os verbos. Guilherme, faça-me feliz. Vai, Guilherme, o convite. O verbo se conjuga a ele, Guilherme. Tem de ação, tem de ligação, tem fenômeno da natureza. Ó, isso aqui não é verbo? Então, isso é verbo. É só botar. Chegou na praia, chegamos na praia, nadamos, jogamos e comemos. Ficou fácil agora. Vai, Guilherme. Nadamos. Tem mais? Jogamos. Ei, Guilherme, viu só? Quantas orações nós temos, Guilherme? Perfeito. Chegamos na praia. Nadamos, jogamos, comemos. Não tem conjunção. São independentes, porque eu tenho aqui 4 ações, mas eu posso separar e construir 4 frases. Mas aqui eu construí uma única frase com todas as orações juntas. Como não colocou conjunção, usa a vírgula para separar. Pegou a chave, vai, Júlia, fala você, vai. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Pegou é verbo. Se ele pegou algo, ele pegou o quê? A chave, então aqui completa uma oração. Abriu, se ele abriu algo, abriu alguma coisa. Abriu o quê? A porta, então ali completa a oração. Suspirou. Quando eu não sei se a coisa é verbo, eu boto eu atrás. Aí eu... Quantas orações nós temos? Não, 3. 3 orações.
Então, elas não têm conjunções, elas são separadas por vírgula, porque são orações coordenadas assindéticas, porque não tem conjunção. Eu posso separar e construir 3 orações, 3 frases. Ó, pegou a chave, ponto, abriu a porta, ponto final, suspirou fundo, ponto final. Mas eu quis colocá-las todas numa única frase. E aí, para separar essas orações que não possuem conjunção, eu coloco a vírgula. Conjunção, por exemplo, Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, pois, porque, logo, portanto, que, e, ou, ora, seja. Bora lá. Natan, tem verbo aqui, Natan? Não tem vontade de comer, estudar e sair? Perfeito. Comer, estudar, sair. Quantas orações? 3 orações. Tem conjunção aqui? Não. Elas são orações coordenadas assindéticas e para separá-las, eu tenho que usar... Calma aí, Júlia. Vírgula. Agora preste atenção, que vocês viram que nas orações coordenadas assindéticas, o uso da vírgula é obrigatório, não é opcional. Vai, Júlia. Quando a gente fala de orações coordenadas sindéticas, a gente tem vários tipos, tá? Nós temos as coordenadas sindéticas aditivas, nós temos as orações coordenadas sintéticas adversativas, nós temos as orações coordenadas sindéticas alternativas. O que mais? Nós temos as orações coordenadas sindéticas explicativas. E nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas. E aí? Vamos lá? Vamos estudar aqui. Preste atenção que de antemão já vou explicar. Quando falar de orações coordenadas adversativas, explicativas e conclusivas, essas 3, quando usar a conjunção delas, você tem que colocar vírgula, porque o uso é obrigatório. Adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, quer dizer que antes dessas conjunções tem que ter a vírgula, tá bom? Antes tem que ter vírgula, isso é regra. É obrigatório. Explicativas, que, porque, pois, são, isto é, ou seja, dito de outra maneira. A expressão, por exemplo, tem vírgula antes e depois, ou seja, vírgula antes e depois. Isto é, vírgula antes e depois. Dito de outra maneira, vírgula antes e depois. E nas essas conjunções adversativas que eu tanto falo para vocês, o uso da vírgula é obrigatório, não é opcional. Explicativas, que, porque, pois, tem que ter vírgula antes, que o uso é obrigatório. E nas conclusivas, logo, portanto, são conjunções também que exigem o uso da vírgula, tá bom? Essas são algumas conjunções, mas existem outras. Vamos lá, Anelice, acha a conjunção adversativa nessa frase. Ele preparou-se bem, mas não passou no teste. A conjunção? É. Mas. Perfeito. Mas é a conjunção. Então, o que tem que acontecer? O uso da vírgula antes. Então, tem que ter o uso da vírgula antes. Vamos lá. Ana Júlia. Cadê a conjunção? Chegamos adiantados, todavia não os convidados. Todavia é a conjunção adversativa. E observe que o uso da vírgula antes delas é obrigatório. João Francisco, cadê a conjunção aqui? Eles queriam sair, porém estava chovendo. Porém, o João demorou muito. Ó, uso da vírgula aqui. Próximo, vamos lá. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Ô, gente, uma pessoa mal-humorada no grupo deixa um tanto de gente desanimada, né? É tão bom quando chegar gente com humor, com alegria, parece que tudo vai melhorando. Mas chegar gente pesado, só reclamando, parece que acaba um pouco o humor da gente. Vai lá.
Ó, deixa eu ouvir ela. Ela sabe falar. Eu grito, você grita. Ela fala. Eu grito. Tem que falar. No entanto, isso. Nós todos gritamos. A Mel fala baixo, a Isabela eu não sei, mas para mim ela fala baixo. Ela fala baixo, o resto tudo grita aqui. Elas falam, a gente grita. Eu não grito, não. Isso é mentira. Não, eu não grito não, tio. Essa é a verdade mais mentirosa que eu já ouvi. Próximo. Travesso. Cadê a conjunção adversativa aqui? Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Não, quase isso. Olha para ver o raciocínio, ó, presta atenção. Vou ensinar vocês a raciocinar. Eu disse que antes das conjunções sempre tem uso da vírgula. Cadê a vírgula aqui, outra vez? A vírgula não está aqui? Então, qual que é a conjunção? A vírgula vem antes da conjunção. Cadê a conjunção, Cadu? Mas. Nunca é advérbio. Nunca é advérbio. Não é conjunção. Então, ó, ao usar as conjunções adversativas, deixa eu apagar aqui, o uso da vírgula é obrigatório. Usa-se vírgula nas orações coordenadas assindéticas, aquelas que são orações independentes, que são várias, período composto, porque tem mais de 2 orações. Elas não possuem conjunções e são independentes, então tem que pôr vírgula. E as adversativas também, quando for usar as conjunções adversativas, antes delas, o uso da vírgula é obrigatório. Vai, Júlia! Agora preste atenção aqui. O que mais? Acontece que nas alternativas é opcional. Para usar a vírgula nas conjunções que classificam como coordenada sindética alternativa é opcional. Pode pôr ou não. Eu quero dar ênfase à minha oração, que é coordenada. Então, você coloca a vírgula. Ah, eu não quero. Tá bom assim. Não põe. Quer pôr vírgula? Põe. Não quer pôr vírgula aqui? Não põe. Aqui é opcional, tá? Observa aqui, ora gosta de vestidos, vírgula, ora gosta de sapatos, tá? Se eu não quiser colocar vírgula, não coloca. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos, tá? Fale agora o cálice para sempre. Eu posso pôr vírgula aqui? Pode. Fale agora, eu quero dar ênfase, ó. Fala agora, ou cálice para sempre. Eu não quero dar ênfase. Fale agora ou cálice para sempre. Eu ainda vou estar no casamento e eu vou falar alguma coisa nessa parte aí. Você não vai dar essa bandeira, vai? Você não vai estragar o casamento das pessoas, né? Ó, 1, 2. Então, ninguém vai te convidar para casamento nenhum. Vocês estão escutando, né? A Júlia está exclusa de qualquer casamento. Você vai destruir... Não vai chegar a concluir o casamento. Ó, vou falar com ele, quer você queira, quer não. Aqui, ó, posso ou tome suco ou tome água. Então, no uso aqui das conjunções alternativas, é opcional a vírgula. As explicativas. Ah, eu falei que é obrigatório. Pois, porque... que, ou seja, isto é, dito de outra maneira, a expressão, por exemplo, que não é aqui explicativa, mas ela tem que ter vírgula antes e depois também, quando usar isso. Senti frio, vírgula, porque estava sem agasalho. Olha aqui o porquê. Conjunção explicativa, o uso da vírgula é obrigatório. Ela não atende o telefone, ou seja, isto é, dito de outra maneira, ela não quer saber de nós. Conjunção explicativa, vírgula. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Opa, vírgula, porque eu tenho uma conjunção explicativa. Então, antes das conjunções explicativas, o uso da vírgula é obrigatório. Vai.
Conclusivas, também o uso da vírgula é obrigatório, tá? Podem observar aqui. Fala as conjunções para mim, Isabel. Uma conjunção, Isabela. Logo. Mel. Portanto. Cadu, fala a conjunção presente aqui na oração. Ah, se você errar, então eu infarto. Vai lá. Portanto, observe que o uso... Respira. Ó, vírgula, vírgula, vírgula e vírgula, tá? Então, oração, o quê? Todo mundo tem que, né, gostar, tem que amar freneticamente a mãe, incondicionalmente a mãe. É verdade. Agora prestem atenção. Eu disse o seguinte, gente, quando usar as conjunções adversativas, explicativas e conclusivas, o uso da vírgula é obrigatório antes dessas conjunções. As orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que eu posso separar, colocar o verbo e o seu complemento numa frase e separo. Mas eu quero juntar todas numa frase só. Aí eu tenho que separar por vírgula, também é obrigatório. Eu disse que nas orações alternativas é opcional. Agora, a aditiva, eu não falei. A aditiva, se usar, por exemplo, assim... Guilherme chegou e foi para o pátio. Esse está falando, quem chegou? Guilherme. Quem foi para o pátio? Guilherme. O sujeito é o mesmo, é o Guilherme. Esse não precisa de vírgula, tá? Não precisa de vírgula. Não fez a atividade, nem... Não fez o exercício de aplicação, nem as atividades, não precisa de vírgula, tá? Agora, se essa conjunção E aparece, mas se refere a sujeitos diferentes, se eu falar assim, ó, a Júlia faz os exercícios de aplicação e o Natan faz os exercícios propostos. Quem faz os exercícios de aplicação? Júlia, o sujeito aqui. Quem faz os exercícios propostos? Natan, o sujeito é outro. Aí, quando eu uso a conjunção E, mas estou me referindo a sujeitos diferentes, o uso da vírgula antes do E é obrigatório, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Eu fui à escola e minha mãe ao mercado. Quem foi à escola? Eu. Esse aqui é o sujeito, ó. Sujeito. Minha mãe foi ao mercado. Quem foi ao mercado? Minha mãe, tadinha. Vai comprar 3 sacolas, vai ficar R$300. Sujeito. E agora, com esse novo aumento do diesel, quem transporta alimento para nós são os caminhões, que usam diesel. Entenderam? Logo, portanto, usando conjunções conclusivas, os alimentos... Bora lá. Quem vai morrer de fome? Olha o E aqui, a conjunção E. Por se referir a sujeitos diferentes, é um E, é conjunção aditiva aqui, sim, mas os sujeitos são diferentes nas orações. Então, o uso da vírgula é obrigatório. Tá? Quer ver uma coisa? Cadu, a guerra mata os filhos e as mães choram desesperadamente. É triste. Cadu, qual é o sujeito? Quantos verbos eu tenho e quais são eles? Ô, Guilherme, vou pôr você e seu amigo para fazer o travesso aí. Vai lá. Ih, tá bom. Vai lá, Cadu. Verbo. Sabe que é verbo? Calma aí. Sabe que é verbo? Fala para mim os verbos. Guilherme. Guerra, aqui não é verbo, porque eu tenho um artigo antes. Artigo só acompanha substantivo.
Então, se aparecer um artigo, você vai saber que aqui, se na frente tiver um artigo, o que que é artigo? A, o, as, os, uns, uma, umas. Tá? A guerra, isso aqui é artigo. Então, quer dizer que isso aqui não é verbo, isso aqui é substantivo. Tá? Mata. Mata. Eu mato, tu matas, ele mata os mosquitinhos da dengue. Nós matamos. Hã? É verbo? Mata os filhos. E as mães choram desesperadamente. Mães não é verbo, você sabe disso, é substantivo. Tem até artigo aqui, ó. Eu choro, tu chora, nós. Eu choro, tu choras, ele chora, nós choramos. Vós chorais, eles choram. Choram é verbo? Tenta conjugar, Cadu. Tenta conjugar. Choram é verbo. Eu sempre tento conjugar. Desesperadamente é um advérbio de modo. Agora fala para mim. Quantas orações eu tenho? Perfeito. Cadu, qual que é o sujeito dessa oração? As guerras, a guerra mata, mata quem mata, mata alguém, mata alguma coisa. Mata quem? Os filhos. Então, aqui é uma oração. As guerras matam os filhos. Quem que é o sujeito dessa oração? Faça a pergunta para o verbo, tá? Então, a guerra. Ele fez certinho. Então, a guerra aqui é o sujeito. Perfeito. E aqui, e as mães choram desesperadamente. Quem chora, chora. Advérbio, aqui não é o complemento, tá? É o modo como elas choram. Desesperadamente é o modo como elas estão chorando, tá? E as mães choram desesperadamente. Quem chora desesperadamente? Então, as mães é o sujeito. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. O que eu tenho aqui? Conjunção E. Ela é aditiva aqui. Está somando. A guerra mata os filhos, as mães choram desesperadamente. Eu tenho uma conjunção ligando essa oração com essa. Mas como essa oração está falando de um sujeito e essa oração está falando de outro sujeito, aí o uso da vírgula é obrigatório, tá? Vamos jogar a bola para o Guilherme. Fala, Júlia. A Júlia, se em 3 minutos não falar alguma coisa, ela infarta aqui. Eu não entendi por que não pode ser os filhos. Os filhos é o quê? A guerra mata os filhos. Você faz a pergunta. Quem mata os filhos? A guerra. Quem mata, mata algo. Mata alguém. Mata o quê? Os filhos. A guerra mata. Mata quem? Os filhos. Então, os filhos é complemento do verbo, né, sujeito? Ô, Guilherme, você. João, identifique os verbos primeiramente. Pegou, o que mais? Trancou, perfeito. Então, ó, João pegou, quem pega, pega algo, pega alguma coisa, pegou o quê? Suas coisas. Então, aqui nós temos uma oração. E Isabel se trancou no quarto. Isabel se trancou. No quarto é adjunto adverbial de lugar, tá? Não é complemento do verbo trancar. Então, nós temos uma conjunção aditiva e o uso da vírgula dela está sendo obrigatório porque nas duas frases está se referindo a sujeitos diferentes. Então, cadê o sujeito da oração? João pegou suas coisas. Quem pegou suas coisas? Então, João é o sujeito. Nessa oração, João é o sujeito. Isabel se trancou no quarto. Quem se trancou no quarto? Isabel. Então, observe que o sujeito aqui é outro. Quando tem a conjunção aditiva, mas na primeira oração se refere a um sujeito e na outra oração se refere a outro sujeito, aí o uso da vírgula é obrigatório, tá? Calma aí, Júlia. Deu para entender até aqui? Tem mais uma regrinha de quando você vai usar, que é obrigatório a vírgula com a conjunção E. Vai lá. Se o E vier repetido várias vezes, aí quando ele vem repetido numa frase várias vezes, tem até uma figura de linguagem que é usada, que vocês vão aprender o ano que vem, tá? Ele vem sendo repetida
várias vezes. E aí você tem que usar a vírgula, ó. E eles riem, e eles cantam, e eles dançam. Ó, eu usei E aqui, eu usei o E aqui, eu usei o E aqui. Eu usei o E repetidamente. E quando eu faço o uso da conjunção E, que é aditiva, de forma repetida, a vírgula é obrigatória para eles, tá? Comigo, o mundo canta e cisma, e chora, e reza, e sonha o que eu sonhar. Comigo, o mundo canta, e cisma, e chora, e reza, e sonha o que eu sonhar. Olha quantas vezes a repetição da conjunção E. Ela é aditiva, só que o uso da vírgula é obrigatório, porque o E vai se repetindo ao longo do contexto, ó. Tá vendo? Ele vai se repetindo. Aí tem que fazer o uso da vírgula. Não, aqui tá certo. Isso aqui é o E, a repetição do E da conjunção ali, é uma figura de linguagem que vocês vão aprender o ano que vem. Se eu vou explicar ela agora, nós vamos perder mais de meia hora. Então, eu vou para a conjunção E, que é uma conjunção aditiva. Só em 2 casos eu vou usar vírgula, nos outros não. Se quando a conjunção E estiver ali, e mais na oração aqui, na primeira oração estiver se referindo ao sujeito, e na segunda oração se referir a um outro sujeito, aí eu tenho que pôr vírgula antes da conjunção E. Outro fator que exige o uso da vírgula para a conjunção E, quando você usa o E repetindo em cada oração, aí você tem que fazer o uso da vírgula. E agora, só mais uma regrinha, é muito fácil. Agora eu vou apagar isso aqui, agora vai. Nós temos as orações subordinadas adverbiais. São 9 classificações. Vocês vão revê-las todas no ano que vem de novo. São 9 classificações. Concessiva, causal, proporcional, temporal, final, e tem um punhado. Preste atenção. Quando a gente fala de orações subordinadas, a gente vai ter uma oração que é chamada de oração principal, e nós vamos ter uma outra oração que vai ser chamada de subordinada. É ali, nessa oração subordinada, que aparece a conjunção, para ligar uma oração com a outra. Neste caso, eu não posso fazer que nem as coordenadas, colocar uma oração em cada frase, porque uma depende da outra para completar o seu sentido. Se eu separar, fica faltando algo, fica incompleta aquela oração. Falta sentido para ela. Então, por isso que ela é chamada de subordinada. A oração principal, algumas vezes, ela inicia a frase e depois vem a oração subordinada. Às vezes é o inverso. Às vezes começa com a oração subordinada e só depois vem com a principal. Quando a oração subordinada adverbial começar com a oração principal, e depois que vem a oração subordinada, e é nessa oração subordinada em que aparece a conjunção, o uso da vírgula antes dessa conjunção ou locução conjuntiva é opcional. Posso pôr ou não. Mas, se essa oração que é subordinada, que vem com a conjunção, vier primeiro, vier antes da oração principal, então o uso da vírgula é obrigatório. Tá bom? Observem aqui. Tudo que está em negrito, Cadu, é conjunção adverbial. Embora, por mais que, caso, enquanto, assim que, à medida que, quanto, né? Então, aqui nós temos tudo isso conjunção. Isso indica que a oração subordinada está iniciando a frase. Se a oração subordinada inicia a frase, o uso da vírgula é obrigatório. Então, aqui, ó, eu fui até na linha de baixo, mas tudo bem. Aqui, ó, por mais que Rosana não queira, isso aqui é uma oração subordinada. Tá? E essa aqui, Guilherme? E essa aqui, ela vai à apresentação. Isso aqui é a oração principal, tá? Eu vou pôr o P. Tá? Oração principal.
Quando houver essa inversão, eu começar a minha frase com oração subordinada, para depois inserir a oração principal, então eu tenho que usar vírgula, tá? E se eu inverter? Aí é opcional, você pode usar ou não. Se eu falar assim, ó, ela vai à apresentação, por mais que Rosana não queira. Se eu falar, ela vai à apresentação, eu iniciei minha frase com oração principal, para depois inserir a oração subordinada, por mais que Rosana não queira. Então, aí, se eu começar com essa frase, para depois inserir essa, então aqui o uso da vírgula seria opcional. Agora, se a subordinada começar, ou seja, a conjunção ali subordinada estiver iniciando a frase, isso indica que a oração subordinada está iniciando para depois vir a oração principal. Aí o uso da vírgula é obrigatório. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, vírgula, ocorreram vários imprevistos. Então, aqui é a mesma situação. Em todas elas, oração subordinada iniciando a frase, para depois vir a oração principal, tá? Todas elas, ó, tudo que está em azul é oração principal. Olha só, tudo que está em azul é oração principal. Agora eu vou escolher alguns alunos, eles vão inverter a frase para mim, tá? E o que está em negrito vai ser, que está grifado em preto aqui, é oração subordinada, tá? Então vamos lá. Vou começar com o João Francisco. João, eu chamei você, João, porque você não fica quieto por muito tempo, você está ansioso demais para participar. Ó, como começou com a oração subordinada e depois inseriu a oração principal, então o uso da vírgula aqui em todas elas vai ser obrigatório, o uso da vírgula, tá? João, ó, enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Se eu inverter, se eu pegar essa frase aqui, que é essa oração que é principal, e jogar aqui na frente dessa, como que ficaria? Essa vírgula é obrigatória ou não, do jeito que você falou? É, Natan? Não, ela é opcional. Não, você não errou, mas ela é opcional. Ela só é obrigatória se a oração subordinada iniciar a frase, enquanto é uma conjunção que pertence à oração subordinada. Então, nós trabalhamos enquanto eles se divertem. Se você construir a frase desse jeitinho que você falou, você pode pôr a vírgula ou não. Natan, assim que passar no exame final, irei de férias. Se eu inverter, como que fica? O uso da vírgula é obrigatório ou não? Não. Ana Juliote, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. A oração subordinada iniciou a frase, então o uso da vírgula é obrigatório antes de iniciar a principal, antes de colocar a oração principal. Mas se eu inverter, como que fica? Se eu jogar a principal para o começo, para depois inserir a subordinada, que jeito que fica isso? Usar vírgula, neste caso, da forma como você disse, é obrigatório? Não. Mel. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Se eu inverter, como que fica? Aí o uso da vírgula é obrigatório? Opcional. A oração principal é o que está em azul, é onde não tem a conjunção. Então, aqui, se eu jogar para frente e depois colocar essa, aí a vírgula torna-se opcional, certo? Agora, desse jeito, se eu começar com a oração subordinada para depois colocar a principal, aí o uso da vírgula é obrigatório. Oi? Como chama esse negócio? Conjunções. Se tiver uma palavra só, por exemplo, embora, eu chamo de conjunção. Se eu tiver duas ou mais, tem que pôr mais que, aí eu vou chamar de locução conjuntiva. Ó, conjunção, conjunção, locução conjuntiva. Locução conjuntiva, conjunção. Todas são conjunções, mas aqui a gente chama de locução conjuntiva porque tem duas ou mais palavrinhas com uma única ideia, para transmitir uma única ideia. Começar com locução conjuntiva ou conjunção, bota vírgula.
Isso. Quando Para não ensinar. começar, Aí é opcional. Isso. Tá? Bota os 3 primeiros exemplos, ou já. Ah, não, esse aqui já deu. Isso significa o quê, Cadu? Isso, volta um pouquinho. Que significa Vai. O que significa isso? Vai, Júlia. o quê? Ah, não, calma. Ela já foi. Significa que tá acabando. É o último. Isso aqui eu já falei, tá? Ah, falta essa aqui. As orações, nós temos orações subordinadas adverbiais, nós temos orações subordinadas substantivas e nós temos orações subordinadas adjetivas. Nas adverbiais, se a oração subordinada iniciar para depois começar a principal, aí o uso da vírgula é obrigatório. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, o uso da vírgula é obrigatório, tá? Ó, os jogadores de futebol que são iniciantes não receberam salários. Isso aqui é oração subordinada adjetiva explicativa, então tem que ter uma vírgula antes, mas depois, se ela estiver no meio da frase. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos, com oração subordinada, adjetivas explicativas. Então, pode ver que tem um quê, né? Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, tem o quê, que ele não é conjunção, ele é pronome relativo. Ó, os jogadores de futebol, que? Esse que se refere a quem? Que termo? Jogadores de futebol, sempre retomando o termo anterior. O exame final, que estava difícil, esse que se refere a quem? Ao exame final. O homem, que é imortal, esse que se refere a quem? O homem. Então, aqui não é conjunção. Na oração subordinada, adjetiva explicativa, o que aparece é um pronome relativo. Tá? E ele vem explicando esse termo anterior, por isso que ele é parecido com um aposto explicativo. Vai lá, Júlia, acabou. Esse aqui eu já expliquei. Pode fechar aí o slide. Gente, agora vocês vão fazer os exercícios da página 44. Pode. Faça os exercícios da página 44 agora, que eu já corrijo e deixo o resto para lição de casa. Minimiza. Oi, grupo 8, Júlia. Pode. Aí, isso. 2 cliques. Você vai pôr na página, Júlia, 46. Ô, gente, para vocês aí a página 44, tá? É para compartilhar a tela com ele? Não, essa não precisa. Ô, Júlia, na hora que você abre aqui, ó, abre aqui. Tá na lousa. Ô, cidadão. Pay attention. Visualizar. Visualizar, Júlia. Orador. 2 cliques no orador lá aqui, Júlia. 2 cliques. Agora minimiza. Minimiza, Júlia. Vai lá fazer atividade agora para você volta. Pode começar. Pode começar. Vou fazer a chamada enquanto isso. Para quem? Pode. Ela não vai vir aqui hoje? Oi? Entendi. Eu preciso ver que ela usei para minha mãe. Isso aqui é um 10, velho. Ah, não, mano. Tá chato. É 2 aulas, eu vou uma aula, é só uma aula, só para ser debaixo, tá bom? Então, Falta 30 minutos. Vamos, amores, rapidinho, já já.